Vamos então? Bora. Vamos lá. Pontualmente. Tá 4h30, a gente pode certinho. começar. Sério? 4h30. Tá? Ó. Tá liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Vocês são populares mesmo, né? A casa cheia aqui. Gente, meu nome é Carlos Neto, eu sou jornalista, dono do canal Papuzine e também um dos criadores e redatores da revista Banda, que é uma revista sobre quadrinhos. Quem quiser comprar tem aqui em cima, inclusive. Hoje a gente está recebendo aqui a Gabriela Guilherme e a Cecília Marins para o lançamento do São Francisco, quadrinho que a Gabriela fez em parceria com o João Veloso, né, uma reportagem em quadrinhos e em fotografias também, que aborda a transposição do Rio São Francisco e conta a história de algumas pessoas afetadas, né, por esse projeto. E também a Cecília, que é autora do Parque das Luzes, que é uma reportagem em quadrinhos também, feita em parceria com a Maria Alice de Vicentes, é isso? E a Tainá Freitas, que fala sobre a vida de mulheres em situação de prostituição no Parque da Luz, aqui em São Paulo, certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre os bastidores da produção desses quadrinhos. E assim, para começo de conversa, eu queria que vocês me contassem o seguinte: por que contar essas histórias, produzir essas reportagens usando a linguagem dos quadrinhos? Como que surgiu essa vontade para cada uma de vocês? Cara, eu acho que em 2018, 2018, tava rolando muito esse debate sobre a regulamentação da prostituição. E eu acho que crescendo no ABC, morando no Brasil, frequentando o centro de São Paulo, tipo, quer queira que não, a gente sempre esbarra, tipo, passa na frente de uma situação, de uma mulher em situação de prostituição. Uhum. Eu acho que eu pelo menos, no meu meio, eu sempre faço esse recorte, né? Eu não acho que, eu nunca vi uma discussão, tipo, cara, vamos sentar, conversar, por que elas estão lá, sabe? Eu, Cecília. E sempre que eu via, tipo, opiniões sobre as prostitutas, era tipo, porque eu vi uma, tal, não, mas eu nunca conversei, eu nunca sentei na mesa, eu nunca bati um papo, nunca procurei entender como é a vida dela, por que ela tá lá, sabe? Era sempre baseado num achismo horroroso, ou num moralismo horroroso. Então, no fim de 2017, começo de 2018, eu falei, olha, eu quero falar sobre prostituição, eu quero conversar com essas mulheres de algum jeito, e eu quero fazer de um jeito que não seja invasivo, porque acho que a imagem que eu tenho mais, assim, da mídia é a mídia sensacionalista, filmando o rosto da mulher, e se não filma, bota, tipo, uma fumacinha só escondendo o essencial do rosto, inclusive, sabe? tu fala um pouco disso, né, no quadrinho. Sim. E eu falo bastante, eu falo um pouco, tipo, que teve várias mulheres do parque já foram expostas por apresentadores de canais e jornais sensacionalistas, e muitas delas não quiseram falar comigo por causa disso. Foi um processo intenso, assim, tipo, procurar alguém que confiasse, porque era sempre assim, você vai expor meu rosto? Você vai expor meu nome? Minha família não sabe que eu tô aqui, e se você, tipo, botar meu rosto, eles vão saber. E eu acho que, no final de 2018, no mês de 2018, na verdade, eu entrei mais em contato com jornalismo em quadrinhos, eu já sabia que eu queria fazer uma HQ, uma reportagem em quadrinhos, e a gente acompanha os TCCs, né, da Casper, onde eu me formei, e eu vi o TCC da Lodângelo, que foi o Quatro Marias, que foi uma reportagem em quadrinhos sobre aborto, e eu achei sensacional. Eu falei, gente, dá pra fazer isso? Pelo amor de Deus, como assim? Eu tava, tipo, eu achava jornalismo legal, mas muito sisudo. E aí eu fui na onda, né? Por que eu quis fazer em quadrinhos? Também por isso, mas porque eu acho que é um jeito diferente de fazer as pessoas conversarem com essas mulheres, sabe? Só não colocar o rosto, botar um nome fictício, isso a gente vê uma pessoa lá no meio da rua que filma o rosto, pega uma história completamente fora de nexo, apagam tudo, mas ir sentar numa mesa, na frente dessa pessoa, tomar um chá com ela, ouvir a história de vida dela, eu nunca vi isso, sabe? De um jeito sincero, eu não quero falar de sexo com você, eu não quero falar da sua intimidade, eu não quero falar do que você faz e o que você não faz. Como que é o seu dia a dia? Por que você tá aqui? Pra onde você vai? De onde você vem? Você tem filho? Você tem neto? E trazer uma narrativa sensível que a pessoa consiga olhar nos olhos, sabe? Legal. Gabi? Eu comecei com... Tá dando pra ouvir aí atrás? Tá de boa? Não? Tá não? Eu comecei...
Não, então, eu sempre quis ser jornalista Aham. e eu desenho desde criancinha. Mas quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu não pensava em fazer jornalismo, misturar com desenho nem nada. Eu só desenhava porque eu achava legal. Uhum. E aí, em 2016, eu acho, foi um negócio assim, que a gente teve que pagar uma cadeira que era pesquisa aplicada à comunicação. E aí tinha que escrever um artigo. E eu nunca fui muito de linguagem acadêmica. Eu falei, agora lascou. Vou escrever sobre o quê? Tentar pegar alguma coisa que eu gosto de fazer e ver se dá para encaixar no jornalismo. E aí eu fui naquela pesquisa bem Google. Jornalismo e ilustração. Pesquisar. Tá, de eu saco. Aí eu, gostei disso aqui. Vou começar a pesquisar isso aqui. E aí escrevi um artigo sobre jornalismo ilustrado, depois comecei a pesquisar quadrinhos, e aí comecei a estudar quadrinhos na aula de desenho. Tá. E aí fui pegando assim, então eu já sabia que eu queria fazer algo relacionado a jornalismo em quadrinhos dentro da graduação. E aí a ideia do São Francisco sem quadrinhos foi do João, que é o meu parceiro do livro. A gente já tinha trabalhado juntos antes, a gente publicou na Vice Brasil, publicou na Norte Valley, mas era sempre só texto meu e foto dele. E aí, quando eu estava começando a desenhar, ele fez, por que a gente não faz um livro juntos? Faz desenho, faz fotografia, e eu não tinha nada publicado ainda. Eu falei, rapaz, não vou pegar um projeto desse tamanho, Sim. de primeira, não. E aí eu comecei a pegar um projeto no Sesc Paraíba, fazer um projeto para instituição em quadrinhos. Publiquei esse daí, eu fiz, beleza, agora eu já tenho uma experiência, vamos tocar o São Francisco. Então a ideia de fazer o São Francisco foi, sei lá, em 2017. Mas a gente só realmente foi fazer em 2019. E também a gente queria dar uma abordagem diferente do que a gente vê principalmente em TV em relação a sertão. Porque quando eu estava escrevendo o roteiro do São Francisco, eu estudei muita reportagem, principalmente televisiva, para saber como já tinha sido abordado e também o que eu tinha gostado das outras abordagens, o que eu não tinha gostado. E uma coisa que você vê muito em relação ao tema sertão é aquela reportagem. Começa assim, gravando o chão, aquela terra seca, sobe a música do Luiz Gonzaga, aquela, é sempre... Olha, sim. 80% das reportagens sobre seca são isso. E a gente queria abordar de uma maneira diferente, não só em relação à plataforma, pegar uma história em quadrinho para abordar isso, mas também em relação à narrativa, sem colocar isso de, tipo, é um vitimismo completamente desnecessário. Então a ideia era justamente essa, a gente vai misturar foto, vai misturar desenho, e não vai colocar sobe a música do Luiz Gonzaga com o chão seco, não é assim. Entendi. Já que você citou, mas não falou exatamente sobre as tuas outras obras, fala um pouquinho sobre os teus outros quadrinhos. Tá, esse do Sesc Paraíba, o nome é Quatro Cantos de um Todo, foi meu primeiro contato com jornalismo em quadrinhos, é esse daqui, ele é pequenininho, ele conta 4 histórias reais de pessoas que foram transformadas por ações sociais da instituição. Aí fala sobre trabalho social com idosos, fala sobre distribuição de alimento, e foram 4 pessoas que são atendidas pelo Sesc na Paraíba que entrevistei. E aí, ele tem um traço diferente do São Francisco, porque foi mais digital, de fazer super rápido. Aí, depois desse, eu fiz o Filhas do Campo, um retrato em quadrinhos de agricultoras assentadas na Paraíba. Foi meu TCC e foi publicado na Café Espacial 17, a última agora. E aí, além disso, fui fazendo coisa com ilustração pequena, mas publicação mesmo. Principal são esses, antes do São Francisco. Legal, legal. Acho que é legal a gente contar um pouquinho dos bastidores mesmo da produção, assim. Cecília, começando contigo, qual foi o pontapé inicial aí? Conta pra gente o passo a passo da produção desse quadrinho. Tá. Eu já conhecia a Tainá e a Maria, a gente estudou juntas. E eu falei, olha, tenho essa ideia de fazer um gibi sobre prostituição, preciso de ajuda pra fazer, vamos fazer o roteiro, vamos lá. Ah, Cecília, mas você vai fazer um gibi? Vou. Toca pra mãe, claro. Confia. E aí a gente falou assim, ok, queremos falar sobre prostituição, mas eu acho que eu tenho uma certa uma resistência, assim, em realmente abraçar uns TCC, tipo, isso é um panorama. Porque um panorama nunca é um panorama completo, sabe? Tipo, sempre eu tenho o meu ponto de vista, tem até onde eu consegui ir, até as pessoas que eu consegui entrevistar. Então, a gente ficou procurando um espaço que a gente pudesse delimitar para poder pegar esse perfil e contar uma história
dentro de um ecossistema, sabe? De um espaço que a gente entendesse como as coisas funcionam lá dentro. A gente pensou, putz, vamos, sei lá, na Augusta, vamos na Industrial, perto de São Caetano, na Feira de São Caetano. E aí, conversando com um professor, ele falou, tem o Parque da Luz. E a gente falou, verdade, é o parque mais antigo de São Paulo. E é assim, interessante, porque quando a gente fala, tem prostituição no Parque da Luz. Sério? Eu não sabia. Nossa, eu nunca vi. E porque a pessoa imagina, né? Uma prostituta, que nem lá na mídia, que filma, né, a perna de vestidinho curto, saltão, e não é assim. Então a gente procurou ONGs que trabalhassem com essas mulheres. Tem a ONG Mulheres da Luz, que me ajudou demais com a CCC, que é dentro do Parque da Luz. E aí a gente conheceu elas no final de fevereiro, começo de março, ficamos até agosto conversando com as voluntárias, com a irmã Regina e a Cleone, que são as duas fundadoras da ONG. E assim, mostrando que a gente é confiável para conversar com essas mulheres. A gente ia lá todo fim de semana, ficava na ONG, a ONG abria, eu sentava, abria meu sketchbook, ficava desenhando e observando o movimento. E a Cleone tem uma história de vida sensacional. Então, ao mesmo tempo, a gente ia pegando algumas experiências, algumas histórias que só acrescentavam. As mulheres iam se acostumando com a gente. Entendi. Todo esse processo, então. Chegaram, viram uma menina com um sketchbook gigante, mas o que ela tá fazendo aqui, velho? Nunca vi essa menina. Eu olhava meio de lado, sentava do meu lado, assim, via que eu tava desenhando. Oi, tudo bem? E aí, como você tá? Tô ótimo, sai andando. E aí em agosto a gente finalmente falou, olha, Cleo, eu acho que dá pra gente conversar. Foi um combinado desde o começo que a gente não poderia abordar elas assim, tipo, do nada. Que se a gente abordasse elas do nada, as entrevistas, tudo que a gente teve com a ONG, tipo, não ia dar pra gente usar, elas iam fechar as portas pra gente. Então, pra evitar. Porque não é a primeira reportagem que as pessoas vão fazer no Parque da Luz, é a primeira em quadrinhos, é a primeira com esse approach, mas a galera, as pessoas são muito invasivas. Em agosto a gente conseguiu conversar com as mulheres, a gente conversou com 6, 7 mulheres de entrevista, e algumas, tipo, batendo papo, não quero dar entrevista, mas a gente já tinha uma informação em off que podia ajudar a situar a gente no parque. A gente conversou com essas mulheres, das que entraram, foram 5. E aí, a gente tinha que entregar o TCC em novembro, foi meu primeiro quadrinho. De agosto a setembro foi o mês de entrevista, de setembro a outubro foi o mês para fazer o roteiro, e de outubro a novembro foi o mês que eu precisava desenhar. Eu precisava entregar o TCC dia 3 de novembro. E vamos fazer. As páginas coladas assim na parede, mas foi ótimo. Acabou que eu acho que o mais importante você fazer uma reportagem de fôlego desse jeito é você conviver, né, com as pessoas que você quer entrevistar, você não trazer uma ideia de fora. A minha concepção sobre prostituição, sobre essas mulheres, de nada adiantava, porque todo dia que eu ia lá, um tapa na cara diferente, era uma informação diferente, e é isso, crescer junto. Legal. E tu, Gabi? Vocês foram para quantas cidades? Foram mais de 11 cidades que a gente visitou. Porque, assim, depois que ele teve a ideia, passou um tempão e tudo mais, aí em dezembro de 2018, o João mora em Recife e eu morava em João Pessoa. Em dezembro de 2018, ele foi lá para João Pessoa, a gente sentou assim na mesa e fez, ok, então agora a gente vai colocar esse projeto para funcionar. Se não for agora, também não vai rolar mais. Aí a gente foi planejando. Primeiro a gente escolheu qual dos eixos que a gente ia passar, porque a transposição de São Francisco tem 2 eixos. Tem o eixo norte, que é o grandão, que ainda está em construção. Ele vai até o Ceará, de Pernambuco até o Ceará. E tem o eixo leste, que é o que a gente visitou, que ele cruza Pernambuco todinho, vai parar em Monteiro, na Paraíba, que é a divisão com Pernambuco. E esse ele está mais perto de acabar. Como a gente queria um panorama. Como a gente queria saber um pouco do impacto da transposição na vida das pessoas, era melhor pegar algo que já tivesse mais próximo de ser concluído, porque o eixo leste, a única obra que está faltando é o ramal do Agreste, que é uma obra complementar, e a gente visitou essa obra e tudo mais, e aí a gente escolheu esse que é menorzinho. Beleza, escolhemos qual eixo a gente vai visitar. Agora vamos traçar as cidades. Ele começa, a primeira estação de bombeamento é em Floresta, Bahia está aqui, Pernambuco, Paraíba. Floresta está aqui.
acaba em Monteiro, Paraíba. Aqui. A gente começou lá em Belém do São Francisco, que é uma cidade que faz divisa com a Bahia pelo Rio São Francisco, mas ela é toda banhada. Ela não é uma cidade da obra em si, porque a gente não queria falar só sobre a obra. Tanto é que o livro ele é dividido em 3 capítulos: água, seca e obra. A gente queria falar sobre abundância de água, falta de água e o caminho da água. Aí, quando a gente sentou, a gente fez, beleza, a gente vai pegar todas as cidades do eixo leste, todas que têm estação de bombeamento, não todas que cruzam, e vai pegar algumas cidades a mais também, que no caso foi Belém de São Francisco. Decidimos as cidades, beleza, agora a gente vai decidir quanto tempo a gente vai passar. Quando você faz uma reportagem grande assim, nunca dá pra saber quanto tempo exato você vai passar numa cidade, porque às vezes você passa um dia numa cidade, e em um dia você tem entrevista assim, pra fazer metade do livro. E às vezes você passa 5 dias numa cidade e 5 dias travado. Porque jornalismo também é metade burocracia, né? E ainda mais quando a gente está lidando com uma obra e tem todo que falar com o ministério e tudo mais. Então tinha dias que a gente esperava 4 horas para dar uma entrevista. E tinha dias que em 4 horas a gente fazia 3 entrevistas assim e tinha muita coisa. A gente, beleza, vamos passar mais ou menos tantos dias aqui, tantos dias aqui. Aí a gente faz o orçamento também. Porque o Catarse, ele foi para a impressão do livro, mas a viagem foi toda por nossa conta, que a gente já estava juntando dinheiro um tempão para ir. Então, a gente pegou, fez o orçamento mais ou menos, pesquisou o preço de estadia nas pousadas, e aí depois que fechou isso, a gente viu em que de equipamento faltava, compramos o equipamento, e aí no final de janeiro de 2019, a gente viajou, foi de janeiro a fevereiro. Mas foi um negócio bem técnico, esse negócio de sentar, planejar e tudo mais. E durante as entrevistas a gente teve muita ajuda dos sindicatos. Sindicato de pescadores, sindicato de agricultores. Porque assim, a gente sabia qual tema a gente queria abordar em cada cidade, mas a gente não sabia quem exatamente a gente queria entrevistar. O primeiro entrevistado do livro foi em Belém de São Francisco. A gente saiu para a orla para ver o movimento da cidade. E aí tinha um pescador descarregando fruta. E aí o João foi falar com ele e tudo mais, porque a gente queria dar uma volta de barco no rio. E aí, quando começou a falar com ele, a gente descobriu que ele era um dos pescadores indenizados pela Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. E o primeiro capítulo fala muito sobre a Chesf, o impacto dela e tudo mais. Aí nisso a gente já entrevistou, então pronto, no primeiro dia da cidade a gente já conseguiu. Então, nossas entrevistas eram muito assim. A gente vai chegar, vai conversando, e no sindicato, se eles tinham alguma pessoa específica pra gente entrevistar, a gente ia. Mas foi planejamento de orçamento, e aí chegava nas cidades e ia procurando quem poderia ajudar. E aí, outras coisas, tipo, essa foto da capa do livro, ela foi em Petrolândia, que é uma cidade que foi completamente inundada para a construção da usina Luiz Gonzaga. E aí a gente não estava conseguindo ir para a igreja, a gente sabia que tinha a igreja lá do Sagrado Coração de Jesus. E a gente queria muito essa foto, porque essa foto estava no roteiro de viagem do João, assim, desde a ideia do livro ele fez, a gente precisa ir nessa igreja. E não conseguimos, e aí tinha uma mulher com catamarã que não queria deixar a gente ir, a igreja submersa. A cidade foi toda submersa por água, só tem o topo da igreja aparecendo. E aí, pra chegar nessa igreja, a mulher do catamarã não queria deixar a gente ir, a gente tem dinheiro, moça, pelo amor de Deus, deixa a gente ir. E foi uma confusão, e aí já tava ficando no final da tarde, e a gente não podia dormir em Petrolândia, porque a gente não tinha dinheiro pra dormir em Petrolândia, já tinha pago a estadia em Belém de São Francisco, que é a cidade vizinha, e a gente tava com um taxista lá que tava fazendo bate-volta com a gente, o cara puto já, porque tava já tava anoitecendo, e aquela região é a região do polígono da maconha. Então é muito perigoso pegar a estrada lá. E o cara tava morrendo de medo, e a gente morrendo de medo também, né? Mas vai fazer o quê? Vem pra cidade, a gente precisa tirar foto. Aí eu sei que a gente viu uma pousada na outra margem do rio, fomos pra lá. Não, vocês não tem alguém que faz... tem um pescador que leva o turista lá, vocês querem... Pelo amor de Deus, leva a gente. E aí quando a gente chegou na igreja, o pescador assim, falando, eu trago muito turista aqui e tudo mais. A gente, que coisa. Aí eu morava aqui de frente pra igreja. Eu olhei assim pro João, o João olhou pra mim. Aí a gente começou a entrevistar o cara ali na hora no barco, que era um morador da antiga Petrolândia, morava de frente ali, tem todo como era a velha e como é a nova, sabe? E aí foi por acaso, foi porque a mulher do outro barco não quis deixar a gente ir, e a gente já conseguiu ir, tirar a foto e ainda conseguiu entrevistado. Então muito dessa viagem foi realmente de sair na rua e sair conversando. Uma hora alguém vai contar uma história que se encaixe. Legal, legal.
Cecília, tu falou agora um pouco sobre ter algumas ideias pré-concebidas. E eu queria perguntar para vocês duas. Houveram ideias pré-concebidas que foram totalmente quebradas enquanto vocês estavam produzindo? Vocês têm alguns exemplos disso? Eu acho que uma coisa que a gente queria evitar muito, acho que desde o começo, mas sempre fica aquele restinho, né? Era pegar alguma história que tem aquele quê psicossexual, sabe? Eu, desde o começo, eu falei, não quero, não gosto, eu não acho legal. Uma coisa também que eu não falei, mas eu acho interessante pontuar, que uma parte do processo que ajudou bastante essas mulheres a falarem com a gente foi que o rosto delas não tá aqui, nem é o rosto nem o nome. Elas tinham uma super resistência para falar com a gente. Eu falei, tá, você não quer aparecer, só precisa da sua história. Você conta a sua história, você escolhe seu nome, eu desenho o seu rosto aqui na sua frente. Então eu quero. Beleza. E eu acho que grande parte disso era assim, porque ela não queria contar da intimidade, ela não queria contar dos filhos, dos netos. Não. E numa dessas histórias, a gente ficou sabendo da história de uma das entrevistadas, que nos anos 80, 90, chamaram de serial killer, que ele estava pegando essas mulheres em volta do Parque da Luz e elas sumiam, nunca mais apareciam. E ela contou uma história assim na entrevista, 15 minutos, eu, a Tainá e a Maria agarrando a cadeira de nervoso. Era uma história horrorosa, mas que no fundo da minha cabeça estava assim, meu Deus, se eu fizesse umas páginas disso. Entendi. E foi um negócio tipo, cara, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer. Porque todo o negócio aqui, eu quero falar sobre violência. Eu quero falar sobre o que elas passam. Mas eu vou cair na mesma. Tipo, é uma linha muito tênue entre falar tipo, do que ela fez e do que o cara forçou. Da violência do cara. Tipo, contar uns detalhes que ela não precisa. E ela tem uma trajetória de vida muito bonita. Então, hoje, ela, estando no ponto que ela está, eu trazer essa história de volta, junto da história de vida dela, da superação dela, ia ser completamente descabido, sabe? Só a favor dessa coisa que a gente é alimentado. De, nossa, mas você faz aquilo? Você cobra mais por isso? Quando você cobra por hora? E, tipo, você não tá minimamente interessado em saber, você só quer pelo clima do negócio, é um negócio completamente que as pessoas que perguntam, elas não sabem, muitas vezes não tem ninguém na família que faz, então é um negócio completamente alheio, mas elas caem nesse sensacionalismo de querer saber, e esse negócio pega na gente. Então, a gente fez uma reunião, como era o nosso TCC, a gente tinha toda semana uma reunião, nós 3 orientadoras, eu falei, olha, tem essa história, eu não quero usar, mas assim, se entrar, e foi tipo, não, a gente não vai usar, a gente não pode usar. Depois eu falei, puta merda, mano, ainda bem que eu ouvi a voz da razão. E é isso, quando eu falo dessa história para as pessoas, é assim, nossa, você falou com prostituta? Ai, o que você ouviu? Essa é uma coisa, tipo, não vai ter nada que você tá imaginando que tem, sabe? Não vai ter descrição de nada, não vai ter tabela de preço, não vai ter nada. Essa história, você quer conversar com a pessoa, vai ter. Acho que foi esse uma coisa que a gente teve que tirar mesmo do fundinho da mente, sabe? 4 anos de jornalismo depois, ainda assim, é um processo. No meu caso, eu acho que foi muito em relação ao impacto da obra para as pessoas, porque antes de ir lá realmente, eu via como algo muito bom, como algo assim, caramba, isso aí deve estar sendo ótimo. E aí você chega lá, no eixo leste que eu falei, que é o eixo que está dado como concluído, e a água não está chegando para as pessoas. Então, assim, tem aquela construção enorme, gigante, caríssima, que passou pela casa de um monte de gente, e tem um monte de gente que não foi indenizada, e tem um monte de gente que está com a casa toda rachada, porque tinha que sair na hora que estava construindo, fica nessa de, é dessa empreiteira, era porque era a obra, o responsável pela obra era outro, porque o ministério, porque não sei o quê. Então você tem toda uma população que está esperando uma promessa, que supostamente já está lá, já está pronta,
E assim, depois que terminarem o ramal do Agreste, que é essa obra complementar que eu falei, essa é a parte federal. Tá terminando ainda a parte federal. Para a água chegar nas pessoas, ainda tem todas as adutoras, e aí é pelo governo do estado. Então você tem mais uma obra que é pelo estado, depois da do federal ter pronto, para essa água chegar. E até lá essas pessoas estão assim. E aí? Sabe? E sem contar que tem toda, não só esse impacto direto em quem morava perto da obra, mas o impacto que vai ter para o próprio rio. E com isso a gente, inclusive no capítulo da obra, a gente entrevistou o professor João Suassuna, e aí ele é um dos maiores especialistas em São Francisco que tem, e ele explicou muito essa questão ambiental pra gente, é tirar água de onde não tem. Então eu tinha uma visão de que a obra era algo assim, mais bom do que ruim. E aí, depois de fazer essas entrevistas, eu vi que não é bem assim. Não tem nem como dizer se é bom ou ruim, porque não começou a chegar ainda, sabe? E quando começar a chegar, tem todos esses impactos seríssimos que daqui pra frente, como é que vai fazer? Se você tá tirando água de onde não tem, como é que vai ser? Eu tinha muito isso. Agora, uma coisa de visão, posso falar de leitor que falou depois? Pode, claro. Porque a gente tem... A gente fez o livro pelo Catarse, né? Então, nosso maior apoio foi da Paraíba, nosso segundo maior apoio foi de São Paulo. E é discrepante, assim, o retorno que a gente tem dos leitores de lá para os leitores que a gente tem daqui. Começa que o livro ele tem toda essa questão de mudanças do cenário. A gente está falando de um livro que se passa no sertão. E aí, muito desse negócio de mídia que a gente vê, chão rachado, não sei o que, não sei o que. E o livro já começa assim, água, rio, mata, tudo verde. E a nossa ideia era justamente essa, mostrar que o próprio sertão, ele tem vários cenários, ele tem várias coisas, então não é só aquela coisa de galho seco e tudo mais. E aí, muito retorno que a gente recebe, primeiro teve coisas que eu não entendi, que falou, de expressões, que a gente fez questão de deixar a expressão do jeito que a pessoa falou. Aí, sinto muito. E essa questão dos cenários, tipo, caramba, realmente é diferente. Você vai falar de sertão, você vai falar só de seco, mas não é assim. Então, pra mim, teve esse negócio da obra, mas eu vejo nos leitores, que a gente fala do São Francisco pra baixo, a visão de cenário é uma coisa completamente diferente. Sim. Não, legal. Gente, eu não sei vocês, mas o que eu mais gosto de jornalismo é a gente colocar ali um holofote em histórias que talvez não fossem conhecidas por ninguém se não tivesse pessoas tentando contar, né, de certa forma. Das histórias que vocês ouviram, dos personagens que vocês entrevistaram, teve algum ou alguns que vocês destacariam pra gente, que foi mais marcante, de certa forma? Acho que as Mulheres da Luz, acho que o nosso roteiro exemplifica bem a minha resposta. Eu queria dividir em capítulos, separar por assunto, falar sobre saúde, dia a dia, violência. E a gente viu que as histórias se juntavam muito. Não dava pra separar um assunto aqui, um assunto lá, uma frase aqui, uma frase lá. E quando me perguntam, né, que personagem mais marcou, que história foi legal, eu sempre aponto pra Cleone. Que a Cleone é uma mulher com uma história de vida sensacional, que nem eu falei, é a cofundadora da Mulheres da Luz. Ela trabalhou com o movimento sindical por muito tempo. Ela tem uma história de vida sensacional, gente. Se vocês quiserem, fica aqui depois do lançamento. Eu fico até meia-noite na frente contando a história dela. E ela é de ficar perto dela e ficar meio acuado, assim, sabe? Que ela passa um negócio muito forte. Ela e a irmã Regina tem um trabalho lindo. A irmã Regina, ela trabalhou com meninas exploradas sexualmente em Colatina. Colatina, se eu não me engano, é uma das cidades do Brasil que mais tem tráfico sexual de menores de idade. Tem muita menina de 13, 12 anos por aí, ela trabalhou com isso. Mas eu gosto muito de chamar atenção para as Mulheres da Luz. Eu acho que as mulheres que eu entrevistei, eu tenho um eterno respeito por elas. Sabe? E num negócio de tipo... Se eu tivesse um lugar, sabe? Tipo, só o fato de elas sentarem e contar a história para mim é sensacional. E é isso. Eu acho que no São Francisco a gente entrevistou muita gente. Como eu disse, foi uma viagem muito longa. Infelizmente não dá para colocar todas as histórias no livro. Teve muita coisa que acabou não entrando.
E aí, mas dessas que estão no livro, eu acho que tem 2 entrevistas assim que me marcaram mais, que foi a do Seu Acilon, que ele é do capítulo da seca. Nossa, O Seu Acilon, ele mora em Serra Talhada, e aí a fazenda dele, o rio Pajeú, cortava. E aí, eu não sei se vocês conhecem, lá vou eu, a música do Luiz Gonzaga. A música que fala isso do rio Pajeú, que desce pro São Francisco vai bater no meio do mar. E aí, esse é o rio Pajeú da música, é justamente o que corta a propriedade dele. E faz 7 anos, se não me engano, não vou dizer com certeza, que o rio tá em estiagem. Então, a entrevista a gente fez onde era para ser o rio. E aí ele fala que o rio batia assim na altura do pescoço e tudo mais. E foi um entrevistado que tinha muito humor na fala, sabe? Ele era muito brincalhão e tudo mais. E aí, além de contar a história dele com relação ao rio e tudo mais, ele contou muitas histórias pessoais que não dava pra entrar no livro porque tem aquela seleção, tipo, o que importa realmente pra essa história em específico. Uma delas a gente colocou no Zine, que foi uma das recompensas do Catarse, que é o Bastidores da Viagem. Aí aqui a gente colocou histórias dos entrevistados, tem tipo... Olha, abriu certinho. Na página essa daqui, a gente fala, tipo, na página tal do livro, aconteceu isso, isso e isso, que era pro pessoal, inclusive, vou deixar aí pra vocês darem uma olhada. Aí, ele contava várias histórias, assim, e eu achava engraçado como ele tratava de temas muito sérios, sempre com muito humor. Tipo, quando ele falou que veio pra São Paulo trabalhar, porque tava foi numa das piores secas que teve, não tinha o que fazer, e aí ele, não, vou bater em São Paulo e tal. Aí eu perguntei pra ele quanto tempo ele passou em São Paulo. Aí ele fez uma cara de drama assim, minha filha, aguentei muito tempo em São Paulo. 6 meses eu aguentei lá. E aí ele sempre trata assim de temas muito sérios, brincando, sabe? Ele tava super à vontade na entrevista, parecia assim que fazia isso todo dia, eu achei engraçado. E outra foi a Maria Eduarda, que ela mora nas casas que são perto da construção da obra, e aí a casa dela tava rachada e tudo mais. Sendo que ela trouxe um aspecto muito diferente, que inclusive o João já tinha entrevistado ela para um outro projeto dele, e acabou que essa entrevista não saiu. Ele, caramba, você tem que conhecer a Maria Eduarda, eu tenho certeza que você vai ficar encantada. Aí eu, tá bom. Aí a gente chegou lá na casa dela e ela joga futebol. Ela é do time é o Cipó Futebol Clube, é um time feminino na comunidade do Cipó. E aí ela contou desses negócios da obra e tal. Mas é muito legal porque ela começou a contar a história do time e tudo mais. Porque a gente não tinha muito o que fazer, aí viu os caras jogando, e aí a gente, não, vamos jogar também. E agora elas estão fazendo, as mulheres que jogam no time do Cipó estão fazendo um time com as filhas delas. E aí a filha dela estava lá durante a entrevista e tudo mais. E aí ela mostrou o primeiro terno do jogo delas e tudo mais, mostrou o troféu. Falou que a Marta era a inspiração dela, assim, pra tudo, que ela queria muito conhecer a Marta. Então é muito legal, porque a gente está fazendo uma entrevista sobre um tema específico, mas tem tanta história dentro desse tema, sabe? E aí essa daí deu para encaixar no livro, foi bem legal. Então eu acho que do São Francisco essas 2 entrevistas foram assim as que mais me marcaram. Massa. Vocês acham que a linguagem dos quadrinhos traz algo de particular, traz algum ganho pro tipo de reportagem que vocês fizeram? Eu acho que sim. O que assim? Eu acho que sim. Próxima pergunta. Passou. Eu acho que é um pouco do que eu falei no começo do papo também. Fazer essa pessoa prestar atenção, olhar nos olhos, sentar na frente da mulher. Que muitas vezes quando um homem senta na frente dela, a gente sabe que ele não tá lá pra conversar com ela, sabe? Tipo, a gente sabe que não se importa com o que ela passa, com o que ela sente. Então, trazer essas pessoas que saem da Estação da Luz, passam correndo pelo meio do Parque da Luz, não prestam muita atenção e, não sei o quê, pra chegar no fim do dia e falar, não sei o quê, prostituta, tudo vagabunda, não sei o quê. A pessoa que não sabe, não tem nem opinião formada sobre o assunto, mas tá correndo, tipo, sai antes das 5 da manhã pra pegar o busão, pega a condução, pra chegar no trabalho, pra sair, pra fazer todo o caminho de volta. E que não tem tempo de entrar no parque, de planar, tipo, prestar atenção no que tá rolando, sabe? Eu acho que o quadrinho, eu acho que fica
eu acho que uma história fica mais leve, mas ao mesmo tempo fica um negócio muito mais profundo, sabe? Porque você não tá só lendo, você não tá só imaginando, você tá sendo obrigado a abrir, olhar e ver a cena e se você quer terminar de ler, você vai ter que passar por essa página, cara. Desculpa, você não vai nem imaginar uma coisa mais suave, você vai olhar. E você vai absorver e é isso que você vai levar. Assim, porque é isso que elas querem colocar, isso que foi que a gente colocou na página conversando com elas, com muita intenção de querer fazer a pessoa mergulhar. Sim. E é isso. Sem contar que eu acho que jornalismo em quadrinhos, cara, até pra mim é uma coisa muito diferente, mano. É um veículo que as pessoas sempre falam, nossa, o que é isso? Reportagem, quadrinho? Nunca vi. Não, quando você explica o que é o livro, assim, então é tipo uma reportagem de verdade. Reportagem de verdade, só que é desenhado. Já ouvi isso numa feira. Não, teve uma feira que o cara, as pessoas acham que é pra criança, né? Eu tava expondo numa feira, a filha do cara chegou criança, catatal, tipo 7 aninhos, pegou meu gibi, abriu assim, ó, bem na página tipo, mais pesada do gibi, eu tentando tirar da mão da criança. Aí o pai falou, o que é isso? Eu falei, uma reportagem em quadrinhos. Ele, que legal. Eu falei, sobre prostituição em São Paulo. Ele, oba! Pegou, foi embora. Mas voltando ao Vaca Fria, eu acho que é isso. Talvez uma pessoa que abra uma reportagem, um textão da Eliane Brum, sabe? Gigante, lindo, mas gigante. Aquele monte de letra que você tem que ficar passando, carregando no 3G, talvez para ler no caminho de casa. A gente sabe que hoje em dia fazer as pessoas lerem uma reportagem bem apurada, com fatos, entrevistas, é difícil. Então, tipo, talvez fazer alguém entrar nesse universo, que uma pessoa que já curte quadrinhos, curte jornalismo em quadrinhos, ou vice-versa, é muito gostoso, é uma porta para um mundo completamente novo, assim. Legal. Eu acho que em relação, tipo, independente de ser quadrinho ou não, quando você tá contando uma história, não tem como isso ser imparcial. Então, obviamente, que quando eu estiver contando, vai ter um pouco da minha visão pessoal, não tem como. Uhum. Mas eu acho interessante a questão do quadrinho, porque, por exemplo, a maneira que eu costumo abordar, eu gosto muito de deixar, assim, vários planos e com closes em coisas diferentes. Eu gosto muito de colocar coisas que eu reparei de trejeito da pessoa durante a entrevista. Nossa. Porque eu acho que os nossos trejeitos, eles fazem parte da história junto, faz parte de quem a gente é. Eu falo assim o tempo todo, já girando a mão. Então, se eu fosse me desenhar, na entrevista, ia ter um momento que eu ia colocar minha mão assim. E aí, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de tentar transmitir ao máximo pro leitor as coisas que eu reparei enquanto eu estava fazendo aquela entrevista. Então, tem muito quadro só de mão, tem muito quadro assim de gesto, assim. Eu gosto de fazer esses recortes. Então, eu acho que sim, que coloca muito do pessoal, da visão, com o quadrinho quando você traz a imagem, assim, né? Que eu contando pra você que aconteceu tal coisa, é bem diferente. Legal. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta que o Ramon Vitral fez pra ti. Não sei nem se ele ainda tá aqui, o Ramon. Cadê? Ramon Que é o tá aí? seguinte, o Ramon ele fez uma pergunta bem legal na entrevista que ele fez com a Gabriela, que no livro Reportagens, certo? Do Joe Sacco, que foi lançado pela Companhia das Letras, no prefácio ele fala que uma das grandes dificuldades é você conseguir equilibrar a objetividade de uma reportagem com a subjetividade de um desenho. Exato. Como é que faz isso? Então, a fórmula é... Nossa, eu tô aqui, ó, jogando as perguntas. Como fazer isso? Rapaz, eu acho que não existe uma maneira, você vai pegar desse jeito. Mas não como vocês fazem, então? Eu acho que eu vou sempre experimentando. O que eu tento fazer quando é assim, na hora que eu tô vendo a fala da pessoa e tudo mais, eu tento prestar muita atenção na ênfase que ela deu na hora de falar. Então, quando eu tô ouvindo a entrevista, se eu percebi que ela deu uma ênfase maior naquilo, eu vou tentar dar uma ênfase maior naquilo também. Pra tentar deixar aquela parte mais... Ou então, se uma pessoa repetiu uma informação muito, eu tento dar um enfoque para essa informação, porque se ela repetiu muito, significa que aquilo tinha uma certa relevância. Sim. Então, eu sempre tento prestar atenção na entonação da pessoa quando eu escuto o áudio da entrevista, para tentar ver, bom, se ela destacou isso aqui, quer dizer que isso, para a fala dela, é mais importante. Legal. Que às vezes não é muito
É claro, a gente vai com uma visão assim, e quando a gente vai fazer entrevista, o negócio é, você chega lá, você tem que tentar ao máximo limpar a sua cabeça de estereótipos e preconceitos que você tinha antes, e preconceito eu não digo num sentido ruim da palavra, eu digo de um conceito que você tinha previamente, é isso mesmo. E aí a gente tenta ao máximo fazer isso, né? Então às vezes tem parte das falas que eu penso, poxa, isso aqui eu gostaria que tivesse sido falado de outra maneira. Entendi. Mas não tem como. Então eu vou tentar colocar do jeito que aquela pessoa falou. Eu acho que é isso, prestar atenção em entonação e destaque que a pessoa dá durante a entrevista. Tá. Mas em relação ao desenho? Assim? Em relação ao desenho, você disse pra tentar ser mais fiel ao que estava acontecendo, é a ferramenta que eu uso, a questão de dar destaque para detalhes. Sim, você já comentou. E tu, Cecília? Eu acho que uma coisa que eu gosto de falar é que essa HQ, eu terminei a HQ em 2018. Então bastante coisa mudou. Talvez se você falasse com a Cecília em 2018, minha visão seria completamente diferente. Talvez minha visão fosse tipo, pelo amor de Deus, eu preciso terminar o TCC, eu não tenho tempo pra conversar, não sei o que. Mas eu acho que quando as mulheres contam as histórias pra mim, é uma coisa muito engraçada, tipo, conversar com quem eu conversei. Eu não vou generalizar. Mas é sempre assim, então eu fui e fiz tal coisa. Não, peraí, e não quer contar pra mim. E eu falo, não, claro, então o que você fez? Eu acabei de esquecer o que você me falou. Conta. Não, eu não lembro o que aconteceu naquele dia, mas no dia seguinte eu fiz tal coisa. Então, tipo, mano, eu não vou falar que a mulher contou no deslize pra mim, porque ela nem mudou a história, ela só não quer me contar. Então, tem isso também, uma grande parte, tipo, sei lá, se ela não falou que ela tava... Eu vou dar um exemplo muito besta, tá, gente? Se ela não falou que ela tava de, sei lá, sapato vermelho, eu não vou botar o sapato vermelho, sabe? Eu não vou. Eu vou ouvir a história dela e eu vou colocar exatamente aquilo. Outra coisa também é que... Como que eu posso falar? Elas contavam e elas queriam que eu... Quando você conta uma história, você quer que a pessoa esteja junto, sabe? Esteja acompanhando, esteja ouvindo. E eu ficava pensando, como que eu posso retratar aquilo com a sensação que a pessoa tá me passando? Nossa, difícil. Porque o lado bom de você ter desenho é que você consegue fazer o leitor sentir. Ele sente. Não só ele olha, ele fala, ok, sabe, analisa friamente. Isso é uma mulher, isso é uma... Não, ele sente. Então ele vai estar naquela situação, ele vai pensar, cara, e se eu tivesse nessa saia justa? Sabe? Então se eu vi que ela ficou... ela começa a apertar o copinho, lá tem uns copinhos de plástico assim. Se ela começa a apertar o copinho, se ela começa a girar a bolacha, se ela começa a mexer no cabelo, eu sei que é uma hora que eu vou botar mais quadro, eu vou dar uma sequência mais rápida. Tem uma cena que uma moça ela tem que se defender de um cara que tá passando dos limites. E foi isso que eu tentei fazer, sabe? Pegar de uns ângulos que eu desenhando falei, meu Deus, se eu tivesse nessa eu não sabia o que eu fazia. E ela não me contou como acabou. Tipo, ela contou meio assim, mas a história acabou. As histórias acabam meio assim, sabe? Tipo, porque foi aquele momento de tensão e essa coisa horrorosa que aconteceu comigo. Mas já passou. Vamos continuar? O que você tá querendo fazer aí? O que você tá desenhando? Eu acho que uma coisa também que vale falar. Eu não coloquei ninguém pelado. Eu não botei ninguém pelado, não botei ninguém de decote, tipo, só o risquinho do peito aparecendo. Tem uma cena que uma das entrevistadas, ela tá fazendo strip. Que ela começou numa casa muito famosa, de um cara super de boa índole, aquele famoso lá. Então, transmimento de pensação. E aí, cara, eu tava, tipo, o que eu vou botar? Ela tá fazendo strip. Eu fiz questão, mano, eu botei um sutiã, eu botei uma alça, eu botei ela do meio das costas pra cima, botei ela de costas, eu não botei um monte de homem assim, ó, na plateia, não botei. Eu vou contar do jeito que ela queria, tipo, abrir o gibi e ver, tipo, que legal, a Cecília fez isso, nossa, eu achei que ela ia, sei lá, fazer um negócio completamente explícito, sabe? Acho que é isso. Não, legal. Tentar colocar essa atenção, passar esse sentimento, porque não é fácil. A ONG ela tem vários voluntários, ela tem dentista, ginecologista,
Tem agentes de saúde da Rede Tudo de Bom, do governo. Eu não sei se foi extinta, agora com essa galerinha patotinha do bem que entrou. Tem muita gente trabalhando. E tem os psicólogos. E é uma necessidade assim, urgente de atendimento psicológico, que essas mulheres elas não estão bem. Não é uma vida fácil, sabe? Para conversar com elas, tem que falar várias vezes. Está tudo bem, eu não vou te expor. Está tudo bem, você está comigo. Está tudo bem, eu sou jornalista, eu sou formada. Não, eu não sou jornalista da Globo que filmou seu rosto, sabe? A Globo que entrou com a câmera no meio do Parque da Luz e filmou o rosto delas e colocou quase ao vivo. Não sou. Eu sou formanda, sabe? Vou procurar tentar colocar esse equilíbrio, sabe? Essa sensação, mas esse respeito. Não, legal. Gente, alguém tem alguma pergunta? Lá. Quem foi que levantou primeiro? Vocês já conseguiram mostrar a obra para os entrevistados? A Gabi eu acho que é mais difícil, né? Você ir lá. Mas assim, de Recife para Belém de São Francisco, que é a primeira cidade, são 9 horas de viagem. Mas os outros trabalhos, sim. O retrato das agricultoras, sim. E o Quatro Cantos, no dia do lançamento lá no Sesc, como são pessoas atendidas pelo Sesc, elas foram lá. Inclusive a Salete, que é a capa do livro, levou a família inteira, tirou foto dela assim com a capa do livro. Saiu falando, eu tô a capa do livro aqui, sou eu. Legal. E aí, nossa, é muito legal ter o retorno dessas pessoas. E é mais importante ainda ver que a pessoa de quem você está falando gostou de como você falou dela. Isso é muito importante. Que a gente quebra muito a cabeça tentando respeitar a história de vida dessas pessoas. E quando elas pegam um trabalho e fazem, legal, vou mostrar pra minha família isso aqui, então tá bom, então tá tudo bem. Os outros trabalhos deu, o São Francisco ainda não. O meu, mesmo antes de eu mandar pra gráfica, eu imprimi, joguei, falei, cara, encaderna aí espiral, eu preciso levei pra elas. E eu acho que, pelo menos a minha experiência lá, muitas coisas elas são ditas no silêncio. Elas vão falar, ai amiga, que lindo, maravilhoso, adorei, não sei o quê, mas elas vão olhar pra sua cara. Beleza. Então eu levei uma das moças que a moça não quis falar com a gente, ela achou que a gente ia expor, ela teve uma péssima experiência com os jornalistas da TV Globo. A gente chegou a achar uma reportagem, não que ela apareceu, mas que umas 3, 4 que a gente viu no parque, assim, estavam lá no fundo, sem o rosto borrado, claramente visíveis. Ela não quis falar com a gente. No mesmo dia, foi um dia que a gente teve entrevista, ela falou pro parque inteiro, tem jornalista na ONG, não vão, estão filmando rostos. E tava eu com meu caderno assim, ó, o que tá acontecendo? E aí, gente chegando na janela da ONG, eu não vou entrar, porque tem jornalista, eu não vou entrar. Aí teve que vir a Thaís, uma das voluntárias da ONG, olha, não tem jornalista, entra aqui. As mulheres que a gente entrevistava falavam, olha, esse aqui é o meu celular, botei o celular dentro da camiseta, botei o celular no bolso da calça, não tô te gravando, não tô te dando foto. Tá bom, beleza, tranquilo, não tem nada. Então tá. Elas têm esse problema e eu não acho, completamente justificável. Nossa, se fosse eu também. E aí ela leu o gibi. Eu dei na mão dela, falei, lê aí, meu. Aí ela, tá. Beleza. A ONG ela tem 2 espaços, assim. É uma sala, acho que mais ou menos até a escada, assim. Aí da mesa para trás é uma sala pequena onde fazem os atendimentos, onde tem atendimento psicológico, médico, privacidade, questões de privacidade. E onde tem uma máquina de costura, onde as mulheres fazem artesanato para vender, tá? Ela foi pra sala, ficou, acho que quase 1h30 lá dentro, eu suando em bicas de nervoso. Falei, essa mulher vai reconhecer todo mundo. Essa mulher vai sair falando pelo parque que eu saí expondo, sendo que, o rosto delas não tá lá, mas eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei. Pra mim foi, o meu eyes, né? Ela falou assim, tá linda. Falei, você reconheceu alguém? Ela, não. Está andando. Falei, ai, ótimo, obrigada. Tá lá na biblioteca da ONG. A irmã Regina também, ela leu e ela ficou sentada assim, mano, parou na cadeira, ficou parada assim. E aí quando eu vi ela tá dando um sorrisinho, sabe? Aí eu fiquei muito feliz, eu consegui levar de volta. Fico muito... parte dessa grana vai pra elas.
não é justo elas contarem a história de vida e eu pegar a grana e sair correndo, botar no bolso, sabe? Não. Parte dessa grana vai pra elas porque é o mínimo que eu posso fazer pra agradecer, sabe? Mais alguma pergunta? Vai, Raquel. Eu tenho uma dúvida sobre... É que eu não tenho formação de jornalista. Eu me formei, mas tive muitas aulas de audiovisual e uma das aulas era sobre documentário performático. E eu achava interessante que tinha muita coisa sobre como é difícil em uma obra a gente entender o que é ficção e o que é realmente pesquisado, e o que são pessoas de verdade ou são personagens. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, sobre o trabalho de vocês. Se vocês sempre colocaram as falas das personagens exatamente como foi dito mesmo, ou se de alguma forma vocês tiveram liberdade para parafrasear algumas coisas ou adaptar só por um ponto de vista para encaixar melhor na página e coisas menores, ou se vocês acham que realmente, como é uma obra que não pode reproduzir a realidade mesmo, vocês têm mais liberdade para mudar certas coisas. Qual é a opinião de vocês? Eu não mudo de jeito nenhum o que a pessoa falou. Se não couber no balão, eu que me viro para aumentar o balão, não mudo. Existe o negócio que eu faço um recorte. Eu não coloco a entrevista na íntegra, porque impossível, ia ter 500 páginas do livro. Então eu vou pegando do que a pessoa me falou, tentar ao máximo colocar na ordem que ela me falou, mas mudar palavra que foi dito por ela, até porque eu estou desenhando um balão que está saindo da boca dessa pessoa, então eu não mudo de jeito nenhum. Quando por exemplo, principalmente no capítulo da obra, é um capítulo muito técnico. Teve dado da Lei de Acesso à Informação, teve dado que a gente conseguiu do Exército para falar sobre a Operação Pipa, dado do Ministério e tudo mais. Quando a gente faz entrevistas com órgãos, é assessoria. Geralmente você raramente vai conseguir falar diretamente com a pessoa responsável. Então, quando é assim, eu coloco de acordo com a assessoria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou então boto um asterisco lá embaixo. Dados retirados da Lei de Acesso à Informação, quando a gente vai falar sobre os custos da obra e tudo mais. Nesse sentido, como é uma assessoria falando, não é diretamente uma pessoa, eu consigo colocar assim, não vou mudar o que me foi mandado, mas eu tenho mais uma ferramenta que facilita na hora da narração. Eu posso colocar isso de uma maneira que, beleza, às vezes a pessoa me deu a informação e é uma informação tão técnica, e aí qual que é o papel do jornalista? É justamente traduzir isso para que todo mundo consiga entender. Então eu vou pegar essa informação técnica, li, beleza, me explicaram desse jeito, como que eu explico isso de uma maneira que seja melhor para todo mundo entender? Mas não foi uma fala direta de alguém, então eu posso pegar e traduzir essa fala técnica. Agora, balão de fala dos personagens é do jeito que a pessoa falou, e uma coisa que eu mantenho também, que eu não corrijo, por exemplo, plural, essas coisas assim, não corrijo e também não gosto de deixar destacado, eu não gosto de deixar em negrito ou em itálico. Pra mim é o balão de fala daquele jeito que foi e acabou. Porque eu tenho a sensação que quando a gente deixa, por exemplo, aí a gente fomos, e aí eu deixo esse fomos em negrito, eu tô querendo dizer pra você, olha, essa pessoa falou errado, e ela não falou... Você não entendeu o que ela falou? Então não tem pra que eu destacar. Aí eu não gosto nem de deixar em negrito nem em itálico. Eu deixo tudo no mesmo jeito, exatamente do jeito que foi dito. Porque eu acho que também colocar esse em negrito e em itálico é um juízo de valor, né? Tipo, olha, eu estou aqui te entrevistando porque você tem uma história de vida sensacional, mas falou errado. E aí tem aquele negócio de edição que não, é só pra mostrar que não foi um erro do jornalista, que isso não preciso. A pessoa sabe, eu tô conversando com, sabe? E aí, inclusive essa é uma discussão que eu tava tendo com o Pablito, de Alvorada em Quadrinhos, era justamente essa. Mas e se for uma pessoa, sei lá, é um ministro e errou, não vai corrigir também, o que a gente vai fazer? Falou daquele jeito, falou daquele jeito. Isso é uma coisa também que eu fiz no Parque das Luzes. A mulher falou assim, no quarto quem domina é o homem, não é você. Eu não vou escrever, no quarto quem domina é o homem, porque ela não fala assim. Ela é da vida dela, é da criação dela, o sotaque dela, não sei o que, eu não vou colocar. Porque acaba aquela coisa, tipo, eu estou aqui te entrevistando, me sinto muito grata pela sua companhia, pela sua abertura, mas, desculpa, querida, o Pasquale me ensinou que tá errado, então eu vou te corrigir no meu livro, sabe? Não acho que cabe. Sobre colocar as coisas, eu coloco tudo exatamente como elas me falaram.
Porque a gente teve até... As meninas estavam... A gente tava fazendo um roteiro junto, aí uma das meninas trocou uma frase e não caiu bem, sabe? Porque era uma frase que era assim, tipo... Eu não gosto do que eu faço. Mas é isso. Tipo, é a vida, sabe? E que é isso que a gente quer fazer? Tipo, não tô nem aí se você acha que tá errado ou se tá certo. Tipo, é isso. O que a gente vai fazer? E aí ela colocou uma coisa assim, tipo... eu até gosto do que eu faço. Porque precisava caber. Só que, sabe, na hora de ler, no afã de fazer o roteiro, que a gente teve um período muito curto fazer um trabalho. Tipo, na hora de fazer o roteiro, trocou, mas eu falei... Eu vou deixar o quadrinho, vai ficar feio. Eu não tô nem aí. Vai ficar o balão maior, eu vou diminuir a fonte, não sei. Mas eu não quero colocar. Porque eu quero que se a pessoa interpretar alguma coisa, vai ser pelo que elas falaram, né? Não pelo que eu coloquei. Acho que é isso. Eu queria perguntar pra vocês, eu sei que o São Francisco não é sobre TCC, né? Mas você fez um TCC de jornalismo em quadrinhos também. E eu tô cursando jornalismo esse ano e vou fazer TCC de jornalismo em quadrinhos também. É a ideia. Nossa. E eu queria, eu acompanho o trabalho de vocês e acho incrível. E eu queria saber como foi esse processo de fazer isso em um tempo tão curto, porque, tipo, não cabe na vida. Loucura! Gritaria, desespero. Próxima pergunta. Não, chegou num ponto que eu tava assim, e eu falei, que ano estamos? Eu olhei, eu vi, tipo, eu tava com uma lata de cerveja, um copo de chá, um copo d'água, um copo de nanquim. Estavam todos com nanquim. Bebendo nanquim, pintando com cerveja. Tipo, eu molhei o nanquim na cerveja, eu passei e falei, nossa, o que aconteceu? Tá bonito. Skol. Tipo, mas assim, eu acho que tem vários pontos pra serem abordados. Eu acho que a gente já conversou. Meu Deus, é você! Então, eu acho que tem vários pontos pra serem abordados. O principal não o principal, primeiro, é a instituição. Tipo, lá na Casper, eu fui bem sortuda de ter uma professora uma orientadora que achou da hora, vamos lá. Nossa, eu nunca oriento um TCC em quadrinhos, mas tô muito feliz, vamos. Só que tem uma galera que fala, isso nem é jornalismo de verdade. Então... Lá na faculdade, ano passado, eu achei que eu ia ser a primeira a fazer, porque eu já tô com essa ideia desde que eu comecei em 2017 o curso, e ninguém tinha feito até então, e daí ano passado um grupo fez de jornalismo em quadrinhos, mas eles fizeram não era desenhado, era foto. Então as fotos foram formando a história em quadrinhos e tal, e daí quando foram falar comigo, eu fui falar que queria fazer assim também com os professores, muitos perguntaram, tipo, mas como vai ser o seu processo? Você vai tirar foto e desenhar em cima da foto? Eu falei, eu não sei como vai ser o processo, como que eu vou... Eu nem sei que pauta eu vou fazer ainda. Eu só sei que eu quero jornalismo em quadrinhos. E daí eles questionam muito disso, tipo, qual próximo vai ser, assim, como vai ser o meu processo de entrevistas, eu vou tirar várias fotos e depois copiar as fotos pra fazer as cenas. Eu não sei como vocês fizeram o processo de entrevista. Então, em primeiro lugar, é uma coisa que é uma luta que tem dentro da academia. Eu também tive professores que ficaram, mas você vai fazer desenho? Não, né? Aquele negócio, porque a gente tem muito a ideia de que a foto é a veracidade, né? Então, se você tivesse proposto, vou fazer uma foto-reportagem, garanto que ninguém ia chegar pra você e dizer, mas tem certeza que vai ficar real? Quem é que garante que aquela foto é real? Que a gente precisa ter a diferença entre realidade e veracidade. A foto, ela traz um senso de realidade, aquilo existe e é palpável, mas não quer dizer que ela seja verdadeira. E então, isso é um negócio que é sempre importante abordar. Eu não tenho garantia nenhuma de que nada está sendo exatamente daquele jeito. Meio desesperador? Meio desesperador. Mas vai fazer o quê? Até um vídeo pode ser manipulado. Então, assim, esse argumento de que o quadrinho ele não vai ser tão fiel à realidade, sinto muito. Uma foto também não vai ser tão fiel, um vídeo não vai ser tão fiel. Às vezes o próprio relato não vai ser tão fiel. Então, uma fotografia ou um vídeo ele não é uma garantia de que aquilo que você está fazendo é exatamente daquele jeito. Eu acho importante sempre destacar esses dois conceitos, veracidade e realidade, coisas completamente diferentes. O São Francisco teve muito disso, como a gente misturou quadrinho e foto, de ficar, agora é legal quando vem o desenho com a foto que a gente vê que é de verdade. E nunca foi nossa intenção usar a fotografia no São Francisco
como algo que fosse uma ferramenta de comprovação. Não, ela é uma ferramenta de narrativa que trabalha junto com o desenho. Então, a minha orientadora também foi o primeiro TCC de quadrinhos que ela orientou. E no meu caso, a minha reportagem em quadrinhos foi a primeira do curso de jornalismo da UFB. Então eu tava assim, que massa que eu tô fazendo um negócio que ninguém fez. Tô fazendo um negócio que ninguém fez. E essa pesquisa agora, como é que vai ser? Exatamente, é aquela empolgação. Mas quando eu joguei a ideia pra minha orientadora, de primeira ela fez, vamos fazer, vai ser super legal, bora lá. O tema foi uma escolha bastante pessoal, porque a minha avó era agricultora no interior do Paraná. Ela criou todos os filhos no roçado. Então, para mim, era um negócio muito importante fazer algo que tivesse esse apelo emocional. Por mais que não fosse uma entrevista com a minha avó, mas era algo assim que tinha essa relação. E aí, em relação às dificuldades, começou assim, eu fui meio louca, porque teve o quadrinho do Sesc, eu publiquei em final de 2018, foi, novembro de 2018. Eu apresentei meu TCC em maio de 2019. Então, eu estava com estágio, fazendo o quadrinho para o Sesc, que foi em dezembro a gente bolou o São Francisco. E aí, para apresentar o TCC das agricultoras, que também não foi em João Pessoa, porque são agricultoras assentadas no litoral da Paraíba, mas é no litoral sul. E eu entrevistei elas em Jacumã, que é uma cidade que fica, tipo, meia hora de João Pessoa, capital. Então, tinha todo esse trajeto para eu chegar nos assentamentos para conversar com elas. E aí, antes de fazer as entrevistas, eu fiz metade das entrevistas em 2018 e a outra metade em 2019. Nesse meio tempo, a gente viajou, que foi antes do período da faculdade começar, para eu começar. Foi loucura, foi muita loucura. Então, tipo, eu fiz as entrevistas, a gente fez a viagem de São Francisco, eu deixei as entrevistas todas transcritas, nisso eu fui inteligente. Que no dia que a gente chegava da entrevista, eu já transcrevia, porque eu detesto transcrever. Pra mim, a parte mais chata que tem é transcrever entrevista. É horrível. E aí eu ficava, se eu deixar isso pra depois, eu não vou fazer. Porque eu vou ficar, não quero, não tô afim, muito chato. Aí eu chegava da entrevista, já fazia. Então, quando eu fui pegar o material pra fazer o São Francisco, já tava tudo mais ou menos pronto. Então, eu já ficava assim, é que nem aquela historinha do Calvin Haroldo, do Calvin do passado, do Calvin do futuro, que eles falam assim, Gabriel do passado. Essa foi boa. E aí teve essa loucura de prazo, porque o quadrinho tinha que ser lançado, o São Francisco tinha que ser lançado ano passado, porque era a nossa prioridade fazer o lançamento no Nordeste. A gente fez em João Pessoa, fez em Recife e fez em Fortaleza. E como eu estava de mudança, atualmente eu moro em Florianópolis, eu tinha assim o prazo, ou terminava o São Francisco em 2019 ou terminava. E aí o TCC eu apresentei em maio, sendo que o TCC é mais curtinho, o meu não é um livro-reportagem, é uma reportagem de 10 páginas, foram 6 mulheres entrevistadas, eu acho, 2 delas foram em João Pessoa, que foram do sindicato mesmo, e aí o relatório teve umas 50. E aí no relatório eu tive que especificar quem que eu peguei como base, aí tem a questão do falar sobre agricultura, falar sobre jornalismo, falar sobre quadrinhos, jornalismo em quadrinhos, agricultura dentro do jornalismo em quadrinhos. Então, o relatório que foi mais extenso, o quadrinho ele é mais curtinho. Mas aí teve esse processo, eu tava com muita coisa, eu tava terminando o quadrinho do Sesc, planejando TCC, fazendo orçamento do São Francisco. Foi tudo muito... Foi tudo muito louco. Mas, assim, essa coisa em relação a dizerem pra você, porque... tem certeza que você vai desenhar, vai ficar mais real? Dá essa resposta. Quem é que te dá uma garantia de que essa foto que você tá vendo nessa reportagem é desse jeito? Você tem que confiar na credibilidade do jornalista, né? Aí tem aquela questão do veículo e tudo mais. Mas nada é garantia de ser real. De ser verdade, desculpa. Real sim, entendeu? E aí, se acontecer, espero que não aconteça, mas se acontecer de contestarem e tudo mais... Você tem os áudios da entrevista, você tem tudo isso. Exato. Em relação ao processo de referências, eu gosto muito de filmar as entrevistas, porque aí eu consigo pegar esses tiquezinhos. Nem toda entrevista tem isso, às vezes, como é o caso da Cecília, pelo amor de Deus, eu tive a sorte no São Francisco, todo mundo deixou eu filmar. Então, na hora de desenhar, eu já tinha referência ali, era muito mais fácil. Então, você pode optar por desenhar a partir de foto que você tira, você pode optar por desenhar a partir da filmagem. Você pode pedir para a pessoa, se ela tiver com paciência, deixa eu te desenhar aqui, vou fazer essa referência aqui assim, e se você não quiser usar foto, não sei, né? Ou se você não puder usar foto, mas é isso. Sempre que puder filmar, eu aconselho filmar porque, pra mim, no meu caso, facilita muito. Mas
Aí no caso da Cecília, eu nunca peguei uma que eu não pudesse nem tirar foto. Geralmente a pessoa não gosta de filmagem, mas deixa pelo menos tirar foto. E aí? Posso falar? Não foi fácil. Eu tive que fazer, sabe aqueles vídeos 360 no YouTube? Cheguei assim no meio da ONG, eu falei, Cleone, me dá 5 minutos pra ficar olhando. Aí eu fiquei assim, eu olhava pra onde eu olhava o teto. Aí eu olhava, tipo, a fissura no teto. Aí eu falava, a fissura aqui, tipo, 2 passos na frente é o armário. Ficar olhando assim, ó. Porque não dava pra tirar foto. As fotos que a gente tirou, tipo, eu tirei mês retrasado. Que eu fui lá na ONG e cliquei algumas coisas assim, quando todo mundo já tinha ido embora, o parque fecha, acho que 5, o parque fecha cedo, então o parque fechou, não tem mais nenhuma mulher, tipo, um raio de 50 metros, vou tirar foto. Porque se eu tirasse, era isso, ninguém mais quer falar com você, você não é mais bem-vinda no parque, tipo, você tá expondo uma mulher. Teve uma reportagem que, pra você ter noção, fizeram sobre essas mulheres e tal, que tiraram uma foto que eram várias com a mão no colo, assim. E elas reclamaram porque ela usava um anel que só ela usava e não queria mostrar o anel. E ela tinha aquela calça, ela pintava a unha daquela cor, então não dá. O que eu acho é o seguinte, dá até pra entender esse argumento, mas não quer dizer que tá certo. Então, eu acho que, eu lembro que no primeiro ano da faculdade, o pessoal da Casper vai lembrar, a Simoneta mostrou uma foto que foi, tipo, tirada de um ângulo completamente diferente da Segunda Guerra, que mudou a história. Não sei lá, desculpa. Mas acho que dá pra trazer pra aquele exemplo de imagens do boomer brasileiro, sabe? Tipo, que é o pezinho fugindo da faquinha e a faquinha matando o cara. É isso. Tipo, não importa a foto que você vai tirar, né? Não importa a foto que você vai tirar. Tipo, a foto também pode estar errada, exatamente o que a Gabi falou. A Gabi falou tudo que eu ia falar. E não é, o jeito é assim, você vai retratar, tipo, você vai colocar a fala da pessoa, ou você vai interpretar o que a pessoa falou e fazer um balão em cima daquilo, porque isso já tem um ruído gigantesco no meio. Tipo, uma coisa que a gente não quis trocar foi a aparência das mulheres. Não quis trocar. As mulheres, 2 das entrevistadas são brancas, o resto são mulheres negras, e a gente não quis trocar. E nenhuma pediu, sabe? Mas era assim, tipo, deixa meu cabelo mais comprido, deixa meu cabelo... eu quero ser mais magra, eu quero estar com uma roupinha diferente. Mas eu acho que isso influencia também. Agora, tirar foto ou não, eu acho que... Tô ficando inflamada. Eu acho que é um argumento um pouco raso, né? E eu acho que vale a pena a pessoa, tipo, estudar talvez trazer um pouco de referência, porque não é isso, sabe? Eu acho que vai do que eu falei também. Retratar a sensação da pessoa, o jeito que a pessoa estava quando ela falou, vale retratar do jeito que talvez, será que eu tô dando um passo a mais, assim? Tipo, colocando a pessoa numa situação de vulnerabilidade, assim, tipo, ao olhar do leitor, que ela vai se sentir exposta de um jeito que ela não quis. Eu acho que isso importa muito mais. E vamos bater um papo. E eu acho que muito disso também, dessa trava que as pessoas têm com o jornalismo em quadrinhos, primeiro porque é um negócio novo e a gente tende a tudo que é novo ficar... E segundo porque a gente ainda pega muito nesse discurso de que jornalista ele tem que ser imparcial. Nenhum ser humano é imparcial. Eu tento ao máximo deixar a história do jeito que a pessoa me contou, mas é óbvio que a minha história de vida vai interferir no tema que eu estou abordando. Como eu falei, o negócio da reportagem das agricultoras foi um tema muito pessoal para mim. Eu não me coloquei em nenhum momento lá, não coloquei minha avó, minha avó era no interior do Paraná e eu fiz a entrevista na Paraíba. Então, assim, mas é claro que nossas escolhas interferem nisso. E aí a gente tem essa visão de que não, porque se eu colocar um vídeo vai ser menos parcial. Claro que não, tudo é uma escolha. Eu acho que isso que é legal do jornalismo em quadrinhos, né? Tipo, muito pegando aquela pergunta que ele fez sobre a objetividade do jornalismo e subjetividade do desenho, porque a gente também é muito subjetivo, e daí eu acho que o jornalismo em quadrinhos aborda isso de uma forma legal, assim, a subjetividade da gente no desenho e a objetividade de uma história real. Meu, quer falar de vídeo parcial? Vai no canal do Mamãe Falei. Mentira, tô brincando. Mas é isso, amiga, é isso. Tipo, eu acho que também é muito mais o processo. Meu tema não tem nada a ver comigo. Eu moro perto da industrial, a gente saía, era sempre aquela coisa, nós e elas. Elas lá, meu Deus, o que é aquilo? Meu Deus, olha ali o motel, não sei o quê. Mas de resto, então é muito mais um processo de você ir de coração aberto e falando, olha, eu sei que eu tenho essas opiniões, eu tenho as minhas opiniões pessoais que eu faço questão de, quando me perguntam na entrevista, eu falo, é porque as mulheres da luz, não sei o quê, porque, mano,
minha opinião tá aqui, tá ligado? Tipo, tá nas mulheres que eu entrevistei, tá no texto que eu coloquei, mas eu não fiz aqui, tipo, página 1. Eu, Cecília, acho que tal, por isso fiz tal. Uma das coisas que a gente quis fazer foi falar com essas mulheres sobre aborto e sobre a regulamentação da prostituição. E tava tendo debate sobre a regulamentação, mas parte do debate era, tipo, isso chega nessas mulheres? Essas mulheres que, tipo, não têm um emprego formal, o único ganha-pão delas é artesanato, são bicos, a prostituição. Tipo, são mulheres que não têm formação, muitas vezes, tipo, analfabetas. Isso chega nelas? Então eu não vou falar, tipo, eu, bonitona aqui, do auge do meu... estudando em faculdade particular, branca, classe média, eu acho que tal. Não, eu fui lá e eu perguntei, você já ouviu falar disso aqui? Você já viu tal? O Vicentinho, um deputado federal, ele estava lá na ONG, quando um dia que eu fui, falando maravilhas sobre a regulamentação e falando sobre os projetos que ele ia fazer. Você já ouviu? O Vicentinho estava aqui semana passada. Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar do nome Gabriela Leite, nunca ouvi falar do negócio. Eu mostrei o negócio, eu falei, olha, se você quiser, eu trouxe um resumo, eu trouxe o texto, eu trouxe tudo. Você já ouviu falar do Jean Willis, da Gabriela Leite, dessa discussão, de alguma coisa a ver? Não ouvi. Acho que, tipo, duas nunca tinha ouvido falar, uma não queria... não, é aquela coisa de botar meu nome, né, botar que eu sou prostituta na carteira assinada. Eu não quero falar que eu sou prostituta na carteira assinada. Então são umas coisas assim que fogem, sabe? É muito mais, tipo... Não importa a minha opinião. Importa muito mais, tipo, você quer discutir? Você quer ter opinião? Então se informe de todos os meios, sabe? Aborto também. A gente foi falar com elas e era... e aí? O que você acha, né? Tal, aborto, joguei na mesa, disserte. Uma falou assim, eu não gosto, eu acho que é contra a lei de Deus. Quando que qualquer pessoa que tem, tipo, N preconceitos vai falar, tipo, mano, a prostituta achando que aborto é contra a lei de Deus, tá ligado? Então são nuances que a gente pega, são opiniões completamente diferentes. A menina da minha idade falando pra mim que aborto é contra a lei de Deus, que ela acha que, tipo, se a menina vai fazer aborto, ela tem que se cuidar, porque ela se cuida, falando um argumento que eu discordava completamente, eu, tipo, não vou falar nada, ela é minha entrevistada, eu respeito ela, não vou falar, escuta, amor, sabe? Acho que é isso, eu tô me alongando nesse assunto, que é legal. Mas eu acho que é isso, tem um mundo de referências, de coisas que você pode trazer, que não é aquela coisa, tipo, você nunca vai ter um trabalho completamente isento de ideologia, um negócio... ascético, né? É isso, falava? Não tem como. Não tem como. Gente, eu acho que é bom a gente ir pros autógrafos, né? Queria agradecer a todo mundo. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu.